já que a gente deixou as homenagens merecidíssimas às mulheres, enfim, é que eu dou um respiro antes de falar, porque eu tô tão calejado desse assunto que, enfim, a gente vai ter que falar dele de novo. Como todo mundo já sabe, a novela Rodgers continua, a saga, vamos dizer assim, continua. O QB ainda não definiu o que vai querer da vida ainda, né, tá pensando se vai continuar jogando, se vai trocar de time, se vai permanecer no Packers, enfim, é uma história aí que vai rolar pelas próximas semanas e a gente não sabe o fim dela, né? Só que aí, ontem, ou segunda-feira, acho que, enfim, já surgiu a notícia de que o Packers deu permissão para o Rodgers conversar com o Jets. Ou seja, o Packers está dando a possibilidade do Rodgers talvez ali pensar mais em alguma coisa do que é da vida, enfim. Tanto que uma comitiva do Jets foi lá para a Califórnia conversar com o Rodgers na tentativa de convencer o QB dele ir para Nova York e se tornar o QB1 lá da franquia. Há relatos do que a conversa durou mais de 11 horas, enfim, a gente não sabe, né? É uma informação que acabou saindo. E aí eu queria saber de vocês o seguinte: qual que é as chances dessa troca efetivamente acontecer, né? Ou se podemos ter aí num horizonte uma possível aposentadoria do Rodgers, ou ele voltaria para o Packers, algo assim, enfim. Começa com você, Rômulo, o que você pensa disso? Tu resume bem, né? A questão da saga que a gente está passando, há pelo menos 3 temporadas, a gente toda a off-season praticamente o mesmo assunto, se o Rodgers vai voltar para a temporada ou não. Eu não quero me alongar muito nessa parte do Rodgers, eu quero focar mais na parte do Jets. Eu acho que o Jets, eles selecionaram o QB deles na primeira rodada. Eu acho que o QB deles seria um franchise QB, eu acho que deveria eles moldarem mais ele, ter mais tempo. Mas parece que o Robert Saleh não está muito disposto a ter esse tempo para poder aproveitar. Eu acho que eles estão numa janela boa de montagem de elenco, fizeram boas escolhas no draft passado, teve uma melhora significativa da defesa. O ataque foi capenga em função do QB deles, que realmente ele foi muito displicente em alguns jogos. Assim, eu vou falar, não como um torcedor de Green Bay, mas vou falar como um torcedor que acompanha a NFL. Para mim, o Rodgers não é a solução que o New York Jets espera, tá? Porque, vamos ser sinceros aqui, vamos dizer que o Rodgers espera um bom contrato de free agency, ele tenha mais ou menos aí mais uns 2 ou 3 anos no máximo, assim, atuando em alto nível. Hoje, a gente não esperava ele ter ganho esses 2 MVP seguidos. Não foi uma coisa que era uma expectativa, foi assim, o primeiro MVP dele, que foi do primeiro dos 2 seguidos, foi ótimo, ele jogou demais, o segundo já foi contestado, foi meio que ganhou em cima, assim, em si foi acirrada a disputa, tinha outros jogadores que jogaram melhor, Josh Allen, Mahomes, que podiam ter ganho o MVP e deram pro Rodgers, foi bem contestada a decisão. Assim, eu, como torcedor do Green Bay agora, eu preferia manter o Rodgers por mais um ano no mínimo. Eu acho que o Love não é a solução que a gente espera. Eu acho que também tenho a análise de que a gente poderia dar uma chance para ele, mas acho que o Love não é a solução no longo prazo, tanto que o New York Jets está tomando essa decisão de buscar um QB na free agency, porque não acha que vai ter esse tempo de moldar o QB. Eu também acho que a gente não vai ter esse tempo. Acho que a gente é uma franquia muito vencedora e a gente já está com uma janela muito longa de ser Super Bowl. E nem chegando na final em si, a gente está chegando, está falhando antes. Eu acho que eu manteria o Rodgers, mas em termos em si, eu acho que ele não seria a resposta para o Jets nessa off-season. Enfim, a gente tem que, como que eu posso dizer, as próximas semanas ditarão o que vai acontecer. Tanto que daí aí eu já vou aproveitar e juntar algumas coisas aqui para perguntar para o Ricardo. O Tom Silverstein até andou falando que não acharia impossível dessa novela desenrolar até o draft. E aí tem aquele outro detalhe, né, que até coloquei na pauta e eu queria saber do Ricardo. Se acaso, vamos dizer assim, lá um cenário lá, em que o Rodgers decida voltar, como que fica o ambiente do Packers ali, né? Porque de um lado ali você tem um Matt LaFleur que deseja a volta, deixou claro que deseja a volta do Rodgers, só que o Brian Gutekunst já disse que as possibilidades estão sobre a mesa. E o mais engraçado de tudo isso, né, é que o Aaron Jones está com o pé em cada canoa, né? Porque ele quer o Rodgers de volta, mas ao mesmo tempo elogia
o Aaron Jones elogia o Jordan Love, que ele dizendo que o Jordan Love é capaz de se tornar o QB1 e levar bem o time do Packers. E eu queria saber de você, Ricardo, como que você vê toda essa situação do Aaron Rodgers com o Packers, enfim, uma possível troca com o Jets? Cara, vamos lá, é complexo toda essa questão envolvendo o Rodgers, obviamente não poderia deixar de ser. Inclusive, vou abrir o parênteses para fazer a propaganda aqui, né? No último episódio a gente voltou para dando um pontapé inicial para essa temporada lá no Podpack BR, né? Projeto meu e do Wendel Ferreira, então já convidar todo mundo para ouvir o último episódio que a gente falou, deu nossas opiniões, a gente prospectou possibilidades, situações do Packers com e sem o Aaron Rodgers para a temporada. Então, o pessoal que quiser ouvir, acessa lá o Podpack BR, Spotify, o Google Podcast, enfim, olha lá no Twitter que você encontra. Mas, como tu falou, Igor, surgiu informações novas, assim, e além de tudo que tu colocou, que me preocupa, o ponto que me preocupa, acho que foi o Mark Garofalo que soltou, que o Packers não colocaria muito obstáculo no que diz respeito à possibilidade de preço para a negociação do Rodgers. E isso me preocupa muito, porque assim, eu já dei minha opinião mais de uma vez lá no Podpack BR, no Twitter também, que assim, eu acho ok com a ideia de partir, de seguir em frente com o Rodgers, ok, desde que você tenha um planejamento para isso. E o que seria o planejamento para isso? Se você for fazer essa troca, seja com o Jets, seja com qualquer time que for, conseguir maior valor de capital de draft possível. Tirar o que for possível do time comprador. Assim, e se a gente levar em consideração que o preço que foi trocado do Russell Wilson no ano passado, eu acho que a conversa tem que começar sempre, no mínimo, por uma primeira rodada de draft. Óbvio que a idade pesa, o Rodgers está com 39 anos, e as questões que principalmente se ele vai ou não continuar jogando, se ele vai jogar essa temporada já é o primeiro ponto, se ele vai continuar para o futuro, isso sem dúvida nenhuma, acho que é o principal ponto para o comprador. Mas, assim, a ideia do Packers meio que querer, como é o noticiado, né, que o Garofalo, que o preço sairia abaixo do que estão falando, isso me preocupa. Porque aí tu apostar demais, assim, e tipo, meio que querer se livrar do jogador que também não há necessidade. Como eu falei, eu tô ok com essa ideia de seguir em frente, mas eu também estaria ok com a ideia do Rodgers voltar para esse ano. Eu não acho que é fim do mundo. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, eu vislumbro uma temporada, se o Rodgers seguir em 2023, melhor do que foi a anterior. Porque ele já vai estar, as peças que a gente tinha, principalmente no ataque, né, a calorada lá, já vai estar no segundo ano, a tendência é ir um pouco melhor, já está mais ambientado. O ano passado foi um ano muito ruim do Packers como um todo, assim, óbvio que o Rodgers caiu, mas foi um ano muito ruim para todo mundo, coach staff, então assim, é o segundo ano do Stenavich como corredor ofensivo, eu nem entraria de volta, a mas já defesa jogou muito mal. Defesa jogou muito mal, então assim, e vai continuar com o nosso corredor defensivo brilhante, então assim, cara, a tendência é até melhorar, então não acho que seja o final do mundo ir com o Rodgers, mas também é aquela coisa, vamos com o Rodgers, vamos fazer alguns movimentos também para ajudar, né, o time, não só jogar como se fosse, mais um ano. Vamos tentar potencializar isso, fazer movimentos um pouco mais agressivos, seja na free agency, o Packers já abriu um espacinho considerável de cap para fazer alguma coisa ou outra, e pode fazer, tem potencial para abrir mais ainda, reestruturando o próprio Rodgers, ou o Bakhtiari, ou os dois, fazendo trocas, enfim, isso no cenário com o Rodgers voltando. Com o Rodgers indo embora, que está tudo dando a entender a isso, e é sempre bom a gente pontuar que está tudo dando a entender, mas no fundo a gente não sabe, a gente não tem total certeza disso, nem que se ele vai jogar em 2023. Aí a questão é que tu deve que explorar, tirar o máximo de quem for comprar. E essa notícia de agora à noite me deixou muito preocupado, de que o Packers estaria disposto a vender por menos, que estaria convicto de seguir em frente, de que era hora. E mesmo que exista essa convicção, publicamente o discurso não pode ser esse, porque é fundamental o time sair com capital extra aqui. E o pensamento tem que ir para além de 2023, para além. Porque, como o Romulo falou, eu também não tenho total confiança, ninguém tem total confiança no Jordan Love, bater no peito e dizer, ele vai ser o nosso futuro. Assim, se for o caso, ele tem que ter esse ano, obviamente, se a gente for trocar o Rodgers, se o Rodgers aposentar, ele tem que ter esse ano, é ok, e a gente tem que pensar em ter potencial, capital extra para um 2024, para frente, já pensar num plano real de sucessão se o Love não for essa resposta. Até porque, assim, é muito cedo para falar, até para falar, às vezes, de coisa do próprio draft de 2023, que sai de 2024, mas, assim, é uma classe de quarterback que se apresenta muito bem para o ano que vem, a free agents pode ter alguns nomes mais interessantes, então, assim, me preocupa muito essa notícia de agora de noite, né, e é do insider, não é de qualquer insider, de que o Packers poderia vender por menos do que o esperado, que a ideia seria essa, então, assim, isso aí para mim, cara, eu particularmente já sou bem na bronca com esse front office, já tenho muitas questões com o GM, com o Murphy, nem se fala.
Mas, assim, isso para mim seria a pá de calma em cima desse front office, se isso acontecer. E independe do sucesso do Love, tá? Ainda que eles façam isso, o Love seja um sucesso, assim, sucesso, obviamente, dentro das expectativas. Tem uma temporada boa, mostra que tem potencial e pode ser o cara, mas, assim, se vai fazer negócio, pé no pescoço, amigo. Negócio é assim. O Jets está desesperado, o dono falou que quer o Rodgers. Essa notícia da comitiva mostra que os caras estão dando a importância e o valor, né? Porque a gente não está falando de qualquer quarterback. A gente está falando cara, para mim, um dos 5 quarterbacks mais talentosos que já jogaram o jogo. Eu acho que a galera também está muito voando um pouco, falando de Rodgers nesses últimos meses, como se fosse o Zé da esquina. E tem 2 temporadas aí nas costas, e não é isso, galera. Não é isso, cara. A gente está falando do quarterback elite, de fato. Não foi bem no último ano, como todo o time não foi, mas o cara foi 2 vezes MVP consecutivamente aí nos últimos 3 anos. Então, assim... Ô, Ricardo, ou também pega muito o retrato dos últimos mais ou menos 7 anos, né? Essa tara de pipoqueiro, de que ele não joga bem playoff, e aquela coisa toda, que ele é o rei da temporada regular e no playoff ele é um gatinho. Então isso contribui muito para a má fama dele. E assim, eu acho essa narrativa, cara, uma grande sacanagem, porque assim, evidentemente o Rodgers foi mal em alguns jogos, especialmente essas últimas campanhas, esses últimos 3 anos, vamos colocar assim. Esse ano passado a gente não foi para os playoffs, obviamente, mas no jogo contra o 49ers, beleza, o Rodgers não foi mal. Naquele jogo contra a Tampa, poderia ter jogado melhor, evidentemente que sim. Mas, cara, o Rodgers falhou em alguns momentos, mas eu acho que se a gente for colocar na balança aí ao longo, a carreira dele em Green Bay, talvez o Packers, como organização, tenha falhado até mais com ele do que ele como jogador. Falhado em muitos aspectos, em muitos. Não estou falando só de armas, de jogador, de montagem de elenco. Muitas vezes é o quê? A cabeça dura para mudar um coordenador. Tá? A mesma bronca que a gente está tendo com o atual, a gente ficou anos com o Don Capers, falta de investimento em special team que custou, aquele ano de 2014, então assim, a pessoa parece que ou não sabe ou tem memória curta, então tem que pontuar isso, cara, assim, o Rodgers falhou em alguns jogos, mas o Packers também falhou muito com ele, pegar o Super Bowl que a gente venceu com o Rodgers sendo MVP, ele iniciando praticamente a carreira, é a mesma coisa para a galera que é mais nova, começou a acompanhar mais cedo, tu imaginar de repente o Kansas City Chiefs com Mahomes e Andy Reid chegando nesse primeiro Super Bowl deles que eles venceram e não conseguindo mais voltar para o Super Bowl, cara. Imagina só, é mais ou menos esse cenário para a galera ter uma dimensão. Então assim, não é só que foi o Rodgers, sabe? Então assim, quando eu falo o Packers falhou como um todo. E aí você vai falar de front office, de coach staff, enfim, escolhas. A gente chegou eu não vou falar ano por ano, não, mas a gente chegou a jogar a final de conferência com o Ladarius Gunter marcando o Julio Jones. A gente chegou num jogo chave de playoff para jogar com os recebedores que eram Jeff James e Jed Abderris. Então, assim, cara, a galera que tá em memória curta, a galera que realmente não sabe, que é mais nova, que começou a acompanhar mais cedo, aconteceu bastante coisa. Então, assim, é bom dar uma estudada, uma relembrada, uma refrescada na memória com isso, porque o Aaron Rodgers não é qualquer Zé da esquina. E eu acho que a gente tem que pontuar isso, seja para, se for seguir em frente, tirar o devido valor numa troca, ou se ele continuar, dar a moral que merece e bola para frente, cara, porque eu não acho que seja final de mundo, nem para um cenário, nem para outro. Bom, eu até anotei algumas coisas aqui que o Ricardo até me acabou dando uns ganchos aqui. Primeiro, sobre o ataque, né, para a próxima temporada, com o Rodgers permanecendo. Acho que até em algumas livecasts passadas, principalmente acho que foi até num jogo contra o Bills, acho que num pós-jogo contra o Bills, que talvez acho que foi uma das atuações assim que eu mais gostei do ataque. Eu falei naquela live, eu falei o seguinte, eu acho que esse ataque do Packers ele vai estar pronto para a próxima temporada. Agora vai ser desse jeito, vai oscilar ao longo dos jogos e foi o que aconteceu, né? Teve jogos em que foi muito bem, teve jogos em que, nossa, foi péssimo, né? Nem o Rodgers conseguia corresponder direito porque parecia que a conexão não estava funcionando. Outro detalhe que o Ricardo até falou ali sobre a questão de trazer recebedores e tal, e aí a gente até vai falar um pouco mais pra frente na hora do Combine. Houve lá, eu até fiz o levantamento ali, depois até comento com vocês, o Packers nesse Combine ele entrevistou muitos recebedores, né? E então dando indício que pode ser que o Packers está à procura de algum recebedor que dê um impacto e ajude o Rodgers ali no ataque, se acaso ele ficar, ou dar um cara muito bom para que o Love possa criar uma conexão assim, meio que já de cara, né? E sobre... aí eu acho que esses dois assuntos eu vou meio que linkar junto, porque acho que eles têm similaridades junto. A questão do Rodgers, eu acho assim,
a extensão é uma coisa assim que eu não engulo até hoje, sabe? Muito pelo tempo de contrato. É uma coisa assim que, tipo, 5 anos é muita coisa. Um QB, assim, de 39 anos, eu achei assim, cara, tudo bem, ele tava vindo de 2 MVP, ok, tava vindo. Mas qual que é a garantia que ele vai conseguir performar por 5 anos bem? Né? Tudo bem, ele teve 2 MVP seguidos, ok, mas eu não teria dado essa extensão. Talvez teria renovado ali por uns 2, 3 anos, e aí a gente, sabe, eu acho que até a conversa sairia melhor entre o front office e o próprio Packers. Porque esse front office não é uma coisa assim que eu sinto falta, e até o Ricardo destacou, na questão de muitas coisas que o Packers foi omisso ao longo dos anos, né? Em tomar decisão, ter coragem, sabe? Em decidir o que vai ser a futuro da franquia.